Às vezes eu digo que não vejo importância na arquitetura. E os amigos reclamam, porque afinal passei a vida inteira debruçado na prancheta, né? Mas quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, é que quando a vida é injusta, quando a miséria está presente, quando o mais pobre sofre e é perseguido, a arquitetura está em plano secundário. O importante é a pessoa se aliar a um movimento progressista que mude essas coisas. Eu lembro que uma vez eu fui chamado à polícia política, depois de uma série de perguntas, eles me disseram, mas o que vocês comunistas querem fazer? Eu disse, mudar a sociedade. Então foi engraçado que o homem que me questionava virou-se para um criolim que batia a máquina e disse, escreve aí, mudar a sociedade. E ele virou para trás e disse, vai ser difícil. Quer dizer, eu não estava propondo nada contra ele, ao contrário, se mudar a sociedade, ele ia ganhar melhor, ele em vez de estar ali batendo na máquina, ele podia ter tido um ofício até mais criativo, não é? De modo que o que existe no Brasil, o que perturba a vida brasileira, é de um lado essa ignorância total e depois esse desprezo pelos mais pobres, né? Você vê, se você pega nos jornais, ninguém comenta muito que a maioria dos brasileiros estão com fome, não é? E que por isso fazem assaltos e são levados para a vida do crime, não é? Mas então esse problema brasileiro para mim se resume nisso, nessa miséria, essa discriminação total em que vivemos, né? As pessoas dormindo pela rua, com fome, sem dinheiro. De modo que quando a gente pensa nisso, a gente não pode pensar que a arquitetura é tão importante assim. E eu nunca tive, vamos dizer, a ideologia como obstáculo nas minhas relações, né? Se me chamam a fazer um trabalho, sabem que eu sou comunista, né? E me respeito, e não vamos discutir o problema, né? E eu também respeito a opinião dos outros, eles pensando que eu estou equivocado, eu mesmo. De modo que, agora, tive problemas, quando o jeito é mais reacionário é difícil, até nem interessa trabalhar. Teve um período do governo Médici que não se podia trabalhar em Brasília, porque provocou a minha saída para fora com a minha arquitetura, né? Que pedia o projeto e não fazia, né? De modo que eu me esforçava, eu entregava o projeto na época pedida, mas eles não faziam outra coisa. De modo que houve muita provocação nesse sentido. E também a minha posição política me criou muito entrave, né? Durante 20 anos eu não pude entrar nos Estados Unidos. Eu me lembro que 20 anos depois eu fui chamado dos Estados Unidos, eu estava em Roma, fui ao consulado americano, e a moça me disse, não posso dar vista. Eu disse, por quê? Coisa pessoal? Eu disse, até disse, puxa, você sabe que até fico contente, porque isso mostra que pelo menos eu não mudei. Depois passou-se mais 10 anos, uns 15 anos atrás, um americano pediu para ir lá. Era um americano muito influente lá. Era do grupo do Kennedy, né? E ele me disse que arranjava tudo. Mas arranjou para mim 15 dias. E por Carlos Magalhães, que me acompanhava, colaborava comigo 6 meses. Nós fomos. E eu tive 15 dias lá e saí. Mas foi um período assim de uma prorrogação do macartismo, não é? Que acabou hoje em dia, eu acho que se eu for aos Estados Unidos, não tem problema. Mas nós sempre nos manifestamos muito a favor da América Latina, a favor de Cuba, de modo que isso tudo criava um antagonismo, assim, como se fossem inimigos do povo americano. Mas não era nada disso. Nós não nos damos bem com o Departamento de Estado. Não. Eu vi a obra de Oscar com olhos de vê-la, de admirá-la, mas eu vi muita gente com olhos melhores que os meus de ver, cheios de encantamento. Eu vi Le Corbusier vendo a obra de Oscar, eu vi René Maé, eu vi André Malraux, agora eu vi também candangos, eu vi também populares extasiados de ver, com sentimento de que aquilo que vi era uma obra esplêndida, singular, de beleza peregrina. Isso é Oscar, um contemporâneo do futuro. De Oscar é o único homem de que eu posso dizer com certeza certa que será lembrado daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. Suspeito até que lá pelo ano 3000 são capazes de confundir Oscar, que é de agora, com Da Vinci, que é de 1500. Ou são capazes de, com a naturalidade que nós falamos, de estilo barroco ou estilo gótico, falar de estilo oscárico. Por que não? Oscar, você também é um perfeccionista. Você acha que você vai acabar o teu livro? Não, já o livro de memórias que eu fiz está pronto. Mas eu vou sempre acrescentando outras coisas. E é muito difícil fazer um livro que a gente tem que ser muito veraz, não é? Você não pode fazer um livro e querer parecer outra pessoa.
Então você tem que contar certas fraquezas, certas coisas, para poder ser uma coisa mais realista, né? E isso é difícil, na realidade é difícil. Até dei a 2 amigos meus para lerem, o Goulart e o Moacir Werneck, mas eu estou cozinhando um pouco ainda. Não sei quando é que eu publico, não. Mas pelo menos me deu prazer. Eu revi o passado, a minha meninice, o tempo das Laranjeiras, o Fluminense, a Lapa, depois o meu trabalho na arquitetura, os colegas que eu convivi tantos anos, o Hélio Show, o Sérgio Bernardes, o Fernando Brito, o Estelita. Nada que isso, contar aquelas histórias que nós fazíamos, aquelas brincadeiras que organizávamos no escritório, isso tudo me deu muito prazer. E é um livro em prol da menor de 18 anos? Não, é um livro que eu conto as coisas, digo que não, que era podia dar uma impressão um pouco diferente, mas que o escritório era um escritório organizado, feito com maior otimismo, trabalhava-se até de madrugada, e que eu tinha que tomar cuidado de contar as coisas, mas não parecia que era uma libertinagem que nunca existiu. O Moacir Werneck sempre podia trocar libertinagem por sacanagem. Le Corbusier, o arquiteto suíço que revolucionou as formas arquitetônicas, mestre de Oscar Niemeyer. Entre eles, houve uma longa e fraternal convivência. Talvez eu tenha sido o arquiteto brasileiro que mais contato teve com ele, né? Que eu tive com ele 7 meses em Nova York, né? Almoçando todo dia, jantando, conversando, debatendo os problemas do projeto da ONU, nos meetings diários. De modo que era um arquiteto a quem a gente deve muita coisa, né? Todos os arquitetos da minha geração tiveram uma grande influência de Corbusier, foi um grande mestre, né? E eu, por meu lado, eu tive uma oportunidade de retribuir tudo isso. Porque eu, quando fiz o projeto da ONU, meu projeto foi o projeto escolhido. E no dia seguinte, Corbusier, que também se mostrou favorável, foi por unanimidade, meu projeto foi escolhido, ele me pediu para fazer uma modificação. Eu não tinha interesse nenhum em fazer, que eu podia continuar com aquele projeto. Mas eu aceitei só, quase como uma homenagem a um jeito que nós prezávamos, como um grande arquiteto. De modo que a nossa amizade não ficou assim numa troca de gentilezas, de palavras amáveis, de elogios mútuos, né? Não, foi um momento em que, naquela tarde lá em Nova York, eu aceitei de fazer a modificação, foi uma retribuição, foi uma prova de apreço para um mestre que tanto nos atraía, né? Como é que você sente, por exemplo, as críticas às vezes fazem a você? Se te magoa? Não dá um crescimento, isso é natural, a crítica tem que haver sempre. São pessoas frustradas, às vezes pessoas que discordam, mas eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para essa coisa, não.